A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão. Hoje veremos o Salmo de número 22. Veremos o sofrimento e a vitória do Messias. Embora, queridos, a tradição divida o saltério, como já temos repetido, em 5 livros, onde cada um dos livros termina com uma doxologia e tem uma conclusão diferente que faz distinção com os outros, há outras formas também de fazer essas divisões. Poderíamos, por exemplo, dividir o saltério pelos títulos, e aí encontraríamos 5 divisões básicas. Se fôssemos dividir pelos títulos, teríamos os títulos de autoria, os títulos históricos de notação musical, os de gênero, os de instrução para o culto. O interessante nos títulos é que eles já fazem parte do texto e inspirado, ou pelo menos tiveram origem na tradição bem antiga, porque a Bíblia que nós temos estão com os títulos, embora eles não tenham ganhado versículos, mas faz parte da Escritura. Outra possível forma de organizar seria por classificação de gênero literário. E aí teríamos os hinos de louvor. É interessante o hino de louvor, porque ele primeiro faz um convite ao louvor, ele inclui uma razão para esse louvor e uma demonstração de fé. Então teríamos o hino de louvor, teríamos os lamentos, queixas ou petições. Normalmente também esses lamentos na poesia hebraica incluem os seguintes elementos: um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda a Deus e uma expressão de louvor ao Senhor. Também teríamos na classificação de gêneros o Salmo de Ação de Graças. Esses são entoados apropriadamente depois que o Senhor responde ao lamento feito pelo salmista. Na verdade, os 3 primeiros tipos de salmo nessa classificação de gênero, louvor, lamento e ações de graça, formam uma espécie de tríade. Louvor, lamento e ações de graça. O salmista entoa hinos de louvor quando ele está em paz com Deus. Ele lamenta quando ele está em desarmonia com Deus. E ele dá graças quando o seu relacionamento é restaurado. Também nessa classificação temos os cânticos de confiança, de fé ou de misericórdia, os salmos reais e os salmos de sabedoria. Como vimos, há 3 formas de divisões ou de organização desses 150 salmos. Conforme a tradição, em 5 livros, conforme os títulos, em 5 partes, conforme o gênero literário, em 6 partes. Essa nossa divisão está seguindo a tradição, e nós veremos agora o Salmo de número 22 do Saltério. É o livro número 1, que vai do Salmo 1 ao 41. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, que vos falo das semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de conselho, de louvor, de adoração a esse Deus, Senhor, Criador, sustentador, mantenedor da vida aqui na terra. Estamos aqui levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016, quando iniciamos Gênesis 1, e estaremos por aqui até 23 de julho de 2019, quando concluiremos esse projeto 1189, com Apocalipse 22 e 21. Serão exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias em 1189 dias, conforme o número de capítulos da Bíblia. Abra aí sua Bíblia e faça a leitura desse salmo, Salmo 22, é o que nós estamos hoje fazendo reflexão nele. Abra e faça a leitura dele. Se preferir, entre no nosso blog site, jamaisdesista.com.br, lá você vai ter nosso trecho bíblico segmentado e mais comentários, figuras, ilustrações, gravuras. Atrás de nós, lançamentos da nossa editora Os Semeadores. O Atravessaria o Oceano para Te Ver de Novo será lançado em breve pela editora Semeadores. O Postais da Vida já foi lançado. Como pode Davi, queridos, como pôde ele viver aquele momento na cruz de uma forma tão precisa, como se fosse o próprio Cristo, que ainda viria uns 1000 anos depois? É isso que fala o Salmo 22, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. É muito curioso como é que ele faz essa descrição tão pormenorizada e tão detalhista e tão profunda. De quem
ou de que, em que situação Davi escreveu esse lindo salmo? Como estava ele e o que é que ele enfrentava? Certamente Davi falou pelo Espírito Santo e descreveu momentos especiais do Cristo na cruz, enquanto era imolado o cordeiro pascual do sacrifício pascual. Outro paralelo da descrição de Cristo neste amargo momento é o que se encontra em Isaías no capítulo 53. É de um paralelo com a realidade incrível. Outro autor não bíblico, que explora bem esses momentos em sua obra literária, embora ele vai falar de algo que já passou, né? Que ele é autor recente. Isaías e Davi, no caso, falaram de algo que ainda nem tinha acontecido. Este não, vai analisar a história. Então, outro autor não bíblico que explora bem esse momento de uma forma muito bacana em sua obra literária, em um romance, é Fyodor Dostoiévski, russo, no livro Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov, em russo, né? Na linguagem russa, é um romance de Fyodor Dostoiévski escrito ali por volta de 1879. Uma das mais importantes obras que nós temos conhecimento da literatura. A maior obra da história, Freud considera esse romance assim, desse jeito. Juntamente com Édipo, Rei e Hamlet, 3 importantes livros a respeito do embate pai e filho e retratam o complexo de Édipo. É uma obra aclamada pela crítica e trata-se de uma narração muito pormenorizada e de uma testemunha dos aludidos fatos numa cidade abastada russa. O narrador pede constantes desculpas ao leitor por não saber alguns fatos, por considerar a própria narrativa longa. Mesmo nos formatos grandes, o livro passava de 700 páginas, e por considerar seu herói alguém pouco conhecido ou até mesmo não importante. A narrativa não só conversa com o leitor, mas é onipresente também, indica ou infere em pensamentos os pensamentos dos incontáveis personagens. Provavelmente esse nome Karamazov ou Karamazov foi forjado a partir de kara, castigo ou punição, e do verbo mazat, sujar, pintar, não acertar. Significaria então aquele que com seu comportamento desacertado provoca a própria punição, segundo nota dos tradutores. Então esse autor, Fyodor Dostoiévski, ele também vai fazer uma narração desse trecho bíblico em seu romance. E eu indico essa leitura, é muito interessante, muito profundo, essa análise que ele faz. Como Calvino também, na sua introdução, diz a respeito desse salmo. Davi se queixa nesse salmo, que ele é reduzido a tais circunstâncias de angústia, que ele é como um homem desesperado. Mas depois de ter contado as calamidades com as quais ele estava tão severamente afligido, ele sai do abismo das tentações e, ancorando-se na coragem, conforta-se com a garantia da libertação. Ao mesmo tempo, ele coloca diante de nós, em sua própria pessoa, um tipo de Cristo, que ele conheceu pelo espírito da profecia, para ser abatido de maneira maravilhosa e incomum antes da sua exaltação pelo Pai. Assim, o Salmo, nas suas partes, consiste em explicar a profecia de Isaías 53, 8. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará a sua geração? Para o principal músico no meio da manhã, o Salmo de Davi. Inicialmente, Calvino explica o texto no meio da manhã, que não parece fazer sentido de ali se encontrar. E depois ele continua. Parece que Davi não se refere apenas a uma perseguição, mas compreende todas as perseguições que sofreu sob Saul. No entanto, é incerto, e ele compôs esse salmo quando desfrutava pacificamente o seu reino, ou no tempo da sua aflição. Mas não há dúvida de que ele aqui descreve os pensamentos que passaram por sua mente no meio de seus problemas, perplexidades e tristezas. Esse é um salmo messiânico que reflete detalhes da vida do Messias de uma forma muito impressionante, o qual nós recomendamos que você faça a leitura desses seus 31 versículos. Ele aqui fala que seus irmãos
declarará o nome do Senhor e cantará louvores a Ele. É como se, depois de ter passado pela agonia da morte, naquela cruz horrível, ele está a comunicar os eventos futuros ligados à sua ressurreição, a qual, em primeiro momento, não será vivida por todo mundo, mas por aqueles que ele tem separado para isso, e que também os chama de amigos. Esses amigos, nós, os crentes em Jesus Cristo, pela vontade de Deus, devemos agora fazer o que ele nos pede: anunciar o Evangelho para a salvação de almas e alegria do Senhor. É um salmo que vale a pena você ler, refletir, estudar, orar, comparar com Isaías 53, ver, comparar com os escritos lá, o romance de Dostoiévski, estudar mais profundamente, você vai entender quão maravilhoso é essas descrições e quão detalhista tem sido essas comparações. Muito bom. Amanhã estaremos aqui com o Salmo de número 23, um salmo muito conhecido, que quase todo mundo sabia de cor. O Senhor é meu pastor. Ele tem apenas 6 versículos, fácil de guardar, um salmo muito agradável, muito gostoso. Amanhã estaremos aqui com esse salmo. Por hoje é só, agradeço a sua atenção, fique conosco, inscreva-se em nosso canal, inscreva-se, compartilhe e divulgue. Também acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br e nossa loja virtual semeadores.com.br. Esse Messias que sofreu está voltando, porque ele disse que voltaria. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Um bom dia para você.